Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula sobre técnicas e estratégias de leitura. Vamos lá? Vamos começar pelo conceito do que é ler. Será que ler é apenas ser capaz de decifrar o código da língua? Juntar as sílabas e poder pronunciar aquelas palavras? Não, né? Sabemos que a leitura vai muito além disso. Então, ler é compreender e interpretar textos com uma capacidade de reconhecer os diferentes recursos linguísticos utilizados pelo autor para entender exatamente qual é a sua intenção. Gente, em tempos de internet, que a gente pode se considerar novo nesse mundo de internet, nós temos que estar muito atentos à nossa leitura. Não é tudo que a gente recebe pelo WhatsApp, que a gente lê no Instagram, as postagens do Facebook, que a gente vai ler e vai entender como verdade. O mais importante é a gente entender qual é a intenção do autor. Então a gente decifra aquele código, entende qual é a intenção do autor e aí se pergunta: por que essa pessoa, esse autor, escreveu isso? Por que ele quer que eu acredite nisso? Por que ele quer que eu pense assim? Né? Porque toda escrita e toda argumentação tem que estar baseada, tem que ter uma base, tem que ter uma tese bem estruturada. Lembra quando a gente estudou redação para fazer redação para o Enem, enfim. É muito importante que os nossos argumentos sejam embasados, tá? Então, a leitura tem que ser crítica. A gente tem que analisar se aquilo é verdade ou não, qual é a qualidade daquele texto, se ele tem erros de português, aí ele já cai a qualidade, né? Então, por isso, quanto mais a gente lê, mais a gente vai ser capaz de criticar, de analisar e de adquirir conhecimentos importantes para a gente ou não, porque senão a gente pode ler um monte de coisa e ficar cada vez mais incapaz. Muito cuidado. Então vamos lá, vamos aprender técnicas para nos ajudar a ler melhor. Qual é a importância da leitura? Em primeiro lugar, satisfação e entretenimento. A gente pode se divertir lendo. Se a gente está lendo uma história, um romance, a gente vai entrar naquela história e aí a gente entra no mundo da imaginação em que a gente pode se distrair e se entreter. A gente pode ler piadinha, comics, quadrinhos e se divertir com aquilo. A gente pode ler numa revista um quiz, um teste e se entreter, tá? Redução do estresse. A leitura vai colocar o seu pensamento em um outro lugar. Claro, a gente tem que escolher o que vai ler, né? Mas escolhendo quando você está estressado, está ansioso ou está depressivo, se você escolher uma boa leitura e conseguir se concentrar nela, você vai tirar o seu pensamento de uma coisa ruim ou estressante e vai relaxar, porque a mente da gente vai entrar em outra sintonia, né? Exercício para o cérebro. Tudo aquilo que a gente faz que vai exercitar nossa mente, né, é um exercício para o cérebro, e a leitura é um ótimo exercício para o cérebro. Fortalecimento da concentração, claro, porque isso é um exercício. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a se concentrar. Aquisição de conhecimento, não preciso nem explicar muito. Quando a gente está lendo um conteúdo que vai trazer conhecimento para a gente, isso é muito bom. Aumento de vocabulário, o que é muito interessante para tirar a gente daquele vocabulário limitado do dia a dia. Quanto mais a gente lê, mais substantivos, adjetivos, verbos diferentes a gente vai começar a usar, né? Automaticamente. Isso ajuda a gente a se comunicar melhor, porque vai ajudar a gente a ter ferramentas para se expressar, para expressar aquilo que a gente quer falar. Incremento da comunicação, justamente por causa do que eu falei.
quanto mais vocabulário a gente tem e também quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente vai se comunicar, melhor a gente vai se expressar. Desenvolvimento da análise crítica, porque quanto mais a gente lê, quanto mais embasamento a gente tem, quanto mais opiniões a gente conhece, mais crítico a gente vai ser, né? E melhor a gente vai poder analisar aquilo que a gente está lendo. E, por final, incremento das habilidades de escrita. Claro, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, né? Tá muito triste hoje a situação da escrita. A gente lê cada vez mais erros, principalmente na internet, porque é o lugar de onde a gente mais tira a leitura, né? Posts, memes, enfim, vocês me dizem aí. A gente encontra pessoas que não terminam os verbos com a letra R, a gente vê as pessoas escrevendo mais ao invés de mas, e por aí vai. Então, quanto mais a gente lê, mais vai entrando na nossa cabeça a forma certa de escrever, tá bom? Agora, ler é chato? Depende, gente. Muito pelo contrário, ler pode ser muito legal. É só a gente começar, tem que dar o primeiro passo. Então vamos lá, o que a gente pode fazer antes da leitura? Nós sabemos que às vezes a gente está folheando uma revista ou olhando um site e só de bater o olho no texto a gente sabe se nos interessa ou não. Por que isso acontece? Porque a gente já, de tanto a gente ler, a gente já reconhece os gêneros, a gente sabe quando é uma receita, a gente sabe quando vai ser um horóscopo, a gente sabe quando vai ser uma reportagem, e aí a gente vê o título e vê se interessa ou não, se a gente tem tempo para ler aquilo ou não, e passa ou lê. Então essa primeira leitura é importante, tá? Porque a gente já consegue reconhecer que tipo de texto que vai ser. E isso já ajuda a gente a ir buscando as informações que a gente já tem sobre aquele assunto. Isso facilita muito a leitura, que a gente já começa concentrado. Então, as características da pré-leitura que a gente deve reconhecer num texto são imagens, se tiver imagens. A gente olha a imagem e a gente já sabe sobre o que vai ser o texto. A fonte, ou seja, a origem. Quem escreveu, o autor. O gênero e o tipo textual. Né? O gênero, se é uma receita, se é uma bula de remédio, se é uma reportagem, se é um diário, enfim, tem muitos, inúmeros gêneros. Só de bater o olho a gente já sabe qual é o gênero. E o tipo textual, se é uma descrição, se é uma narração, se é uma argumentação, enfim, é importante reconhecer qual é o texto que você está lendo. Facilita também a leitura e a compreensão da leitura. E o título, né? O título é o mais importante, quando tem título, mas normalmente tem. A manchete do jornal, o título do texto que você vai ler já vai te colocar dentro daquele assunto. Então, essas são as técnicas pré-leitura. E leitura? Bom, se a gente tem tempo para isso, o mais importante é fazer uma leitura rápida inicial. Porque quando você faz uma leitura rápida inicial, você já pega a ideia do autor, tá? Mas isso é óbvio, a gente está falando de textos pequenos. Num livro, não vai dar tempo da gente fazer uma leitura inteira das 500 páginas do livro para depois voltar e ver os detalhes. Então, claro, cada um vai avaliar o que está lendo. Mas falando, por exemplo, sobre prova, né, exames de vestibular, enfim, é importante fazer uma leitura rápida para pegar a ideia do autor, saber do que está sendo falado, para depois explorar cada ponto, tá? Então, segundo item durante a leitura é explorar alguns pontos importantes, destacar palavras importantes, datas ou fatos históricos a serem pesquisados posteriormente. Principalmente se você vai ter que fazer um resumo depois. Então é importante destacar alguns pontos que você precisa pesquisar mais ou que você precisa checar as informações. Lembrem dos memes da internet.
Poxa, esse cara falou isso aqui, será que é verdade? Deixa aquilo ali na sua mente para depois você pesquisar. E quando a gente pesquisa, a gente tem que pesquisar a tese e a antítese, tá? Não adianta olhar só um lado da informação, tem que ver textos que se contradizem, talvez, ou que se completem, para aí você criar sua própria opinião, tá? Então, a pesquisa, quando você destacou os itens a serem pesquisados, depois você vai fazer essa pesquisa, e a análise temática no final, ou seja, a compreensão das ideias e do ponto de vista do autor. No final é que você vai conseguir entender o que aquele autor quis dizer para você. Agora, após a leitura, terminou de ler, concluiu, aí você se pergunta: o que eu aprendi com essa leitura? E depois, qual é a minha opinião sobre este conteúdo? A gente só vai poder responder a pergunta número 2 depois da número 1. Primeiro, a gente tem que ter certeza que entendeu a intenção do autor, qual é a mensagem principal daquele texto, para depois a gente poder opinar, porque a gente pesquisou, porque a gente analisou, porque a gente já pegou, comparou com o conteúdo que a gente já tinha previamente, então a gente pode elaborar uma opinião sobre o assunto, tá bom? Isso quando a nossa opinião importa. Quando a gente está falando de exame, a nossa opinião não importa muito, né? A não ser que a gente estiver escrevendo uma redação. Quando a gente vai ler alguns textos, né, textos preparatórios para desenvolver uma redação no Enem, por exemplo, aí sim a gente está lendo para embasar uma opinião nossa que a gente vai defender depois, né? Certo. Agora eu trouxe aqui também umas dicas para quando a gente está lendo para responder perguntas em algum exame, em alguma prova de vestibular, Enem, enfim. Isso serve para textos em português ou textos em inglês. Tem um cachorro latindo aqui na minha rua, mas eu não vou gravar isso de novo. Vamos ver depois se vai ficar. Leitura dos textos de exames, a gente pode seguir basicamente as mesmas estratégias que eu falei anteriormente. Ou seja, antes de começar a ler o texto, a gente analisa imagens, se houver, o título do texto, o gênero e o seu conhecimento prévio a respeito daquele assunto. Para quem está lendo o texto em inglês, serve da mesma forma, tá? Às vezes o texto é muito difícil, né? Ou a pessoa não tem muito conhecimento de inglês, então essas técnicas de pré-leitura já ajudam muito. Você pode procurar palavras-chave que você já conhece para você ir entrando no assunto e pelo menos saber do que se trata para depois você poder buscar as informações usando a técnica de scanning que eu vou falar mais para frente, tá bom? Segundo, é aquela técnica que em inglês se chama skimming. Essa técnica é a técnica de uma leitura rápida para pegar a ideia geral do texto. Porque se a gente for pegar um texto, por exemplo, em inglês, né, que é um texto mais complicado, ou um texto em português muito técnico, e a gente for lá ler palavra por palavra, tentar entender tudo, depois do primeiro parágrafo você já perdeu muito tempo e você já está cansado também. Então, é muito mais interessante fazer uma primeira leitura com skimming, que é uma leitura para obter a ideia geral do texto, para depois você ir lá olhar as perguntas e procurar pelas informações que você precisa para poder responder. Daí a gente vem para a terceira técnica, que é justamente o scanning, que é buscar no texto as informações específicas que você precisa. É legal fazer scanning depois de ler a pergunta do exame. Então, o exame está mencionando uma data, o nome de alguém, ou o nome de obras do autor, enfim, whatever. Ele está falando de algum assunto específico. Então, você vai para o texto buscar esse tipo de informação, tá bom? E, por fim, uma dica para quem está lendo textos em inglês são os cognatos. Cognatos são o quê? Palavras parecidas com o português. Essas vão te ajudar muito e existem sempre, porque o inglês e o português têm lá atrás alguma origem parecida, e então vão ter palavras muito parecidas.
e essas palavras vão ajudar a gente a compreender melhor o texto. Claro que tem que tomar cuidado com os falsos cognatos, tem, mas eles são exceções, né? Então, isso é algo que ajuda principalmente as pessoas que têm um pouco de medo, receio e acha que já não vai conseguir ler o texto só porque ele é em inglês. Então, com essas técnicas, você vai conseguir, pelo menos, elas vão te ajudar. Pelo menos você vai conseguir entender qual é o assunto do texto e para poder responder as perguntas. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com essas técnicas que vocês podem usar tanto para inglês como para português. Se tiverem dúvidas, me procurem ou na plataforma da escola ou aqui nos comentários. A gente se fala, a gente se acha. Tá bom? Bons estudos para vocês!